Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de estudo aqui na Rede Amigo Espírita. Começar saudando vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita. Muito obrigado por prestigiarem os estudos. Vocês que acompanham os áudios pelo SoundCloud, vocês que acompanham pelo YouTube também, muito obrigado. Havendo uma oportunidade, venham aqui conhecer ao vivo. Tem bastante conversa aqui no chat, o pessoal já está querendo marcar encontro até no Acre, em razão da Camila. E isso é muito positivo, né? Muita gente querendo conhecer o Acre. E então isso é muito importante para nós estarmos todos aqui reunidos em mais uma terça-feira. Deixo aqui então o meu boa noite a vocês que acompanham também presencialmente, a Sueli da Ilha do Governador no Rio de Janeiro, Roberta de Fortaleza no Ceará, a Deise do Rio de Janeiro, a Camila lá de Rio Branco no Acre, a Cristiane de Marabá no Pará, a Rai de Manágua, na Nicarágua, a Luciene de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Márcia de Teresina, no Piauí, a Estela de Los Angeles, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Flávia de Americana, São Paulo, o Elson de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, a Marley de Curitiba, a Maria também de Curitiba, o Lúcio de Orlando, a Luana de São Bernardo do Campo, aqui no ABC, o William de Belo Horizonte, a Edna de Suzano, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém que chegou depois, a Lourdes de Santos, São Paulo, a Silvana de Jundiaí, São Paulo, a Sandra e o Carlos Segura de Santa Adélia, também interior de São Paulo, e quem mais? A Sandrinha pediu para não esquecer dela, mas não falou de onde ela é. E colocou um C no meu nome, hein, Sandra? Meu nome não tem C. Ok? Então vamos lá. Esse aqui é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Rosita de Blumenau, também chegando agora em Santa Catarina, Gerson de Joinville, também Santa Catarina, sejam muito bem-vindos. A Carolina de Embu das Artes, que organiza os encontros, tá? Tem muita coisa acontecendo, muita troca de material. Vocês também que baixam os materiais para estudar, tá? Para quem não sabe, eu disponibilizo todo esse material no meu Facebook, ok? É só entrar lá que tem o link para baixar todos os materiais, sem link de propaganda, nada, tá? Baixar direto, do jeito que está aqui. Tá, ok? Tudo em PDF. Esse é o encontro de número 34. Estamos no capítulo 3.4, Exame do Sofrimento, parte 2. A Sandrinha esclareceu aqui que ela é de Portugal. Vamos lá, então. Na semana passada, nós terminamos nesse slide aqui. O sofrimento tem raízes em acontecimentos infelizes, anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade deles. Por isso é inevitável. Esse conceito de que somos responsáveis pelo sofrimento. E por que a palavra raízes é importante? A palavra raízes, ela é importante sempre que envolver um aspecto psicológico, tá? Por quê? Porque a raiz nutre a árvore, tá? Além da árvore se firmar no solo pela raiz, é pela raiz que ela puxa os nutrientes. Tá? Ela depois faz a fotossíntese pela copa, etc., mas começa pela raiz. Então, quando existe uma questão que precisa ser trabalhada pela raiz, nós estamos lidando com uma situação que tem que haver observação do solo, né? Isso acontece só na sua casa, isso acontece só no seu trabalho, ou seja, em que solo está fincado esse sofrimento. Eu sofro só quando eu vou para o meu trabalho, mas em casa eu não sofro. E o que está nutrindo isso? Não é tudo no meu trabalho que me incomoda, mas o meu chefe me sobrecarrega. Aí você vai perceber onde está fincada a raiz do seu problema e o que está nutrindo ela. Ou você pode cortar o que nutre ela, dá para você mudar de setor? Dá para conversar com seu chefe para tentar resolver isso? Não dá, é impossível. Ou então você modifica o solo dela.
no caso, pede demissão, no caso, tenta uma carreira nova, no caso, muda alguma coisa na sua vida. Ah, mas isso não é fácil, eu vou ter que ressignificar tudo. Vai, mas a espiritualidade nos diz que somos eternos, então para que ficar 30 anos sofrendo em uma profissão, né, para se aposentar naquilo infeliz, se você não vai ter qualidade de vida? São coisas a se pensar, tá? Claro que não vou me demitir amanhã, mas começa a fazer um planejamento para tentar mudar de setor, para tentar uma promoção, para tentar rearranjar alguma coisa. E isso acontece no seu lar também, né? Delimitar alguns espaços entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos. Mas é importante sempre que a palavra raiz diz respeito a onde está fincado e de onde está tirando nutrientes. Portanto, o que nutre o sofrimento são acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Por isso é inevitável. Em outras palavras, se o que eu construía na minha história foram infrações, eu tirei dinheiro dos outros, eu passei pessoas para trás, eu abusei sexualmente, eu humilhei, eu abusei do poder, é aí que minhas raízes estão fincadas, pela lei de causa e efeito. Né? É lá que eu estive, então é de lá que eu estou trazendo os nutrientes daquilo. Por isso é inevitável. Tá? Uma árvore não sai andando por aí, a não ser no Senhor dos Anéis. Mas, de forma geral, para que uma árvore consiga sair de onde ela está, ela tem que produzir um fruto que carrega o DNA dela. Este fruto vai gerar uma nova árvore. Então, o seu comportamento, que é o seu fruto, conhece-se uma árvore pelo fruto, você modifica o seu comportamento. Tá? Então, o que você produz é ódio. Ah, eu não gosto de criança, eu não gosto de idoso, eu não gosto de negro, eu não gosto de branco. Alguma coisa você produz. E aí você trabalha isso para que você modifique, planta esse sentimento em outro solo. Tá? Então, assim, eu tenho dificuldade de lidar com brancos, então eu vou me aproximar de pessoas brancas. Vou plantar em outro solo a raiz do meu preconceito. Depois de muito regar, depois de muita luz, depois de muito tempo, é que você vai começar a colher outros frutos, tá? Não é da noite para o dia, por isso, por mais que você, mesmo que você se transforme em um santo amanhã, você terá que pagar pelas dívidas que assumiu enquanto era um diabo, e isso não há como evitar, segundo a ótica de Joana. Então, eu fui buscar no livro dos médiuns, nota do expositor, capítulo 24, questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Traz o seguinte na 21ª pergunta. Por que permite Deus que os espíritos cometam o sacrilégio de usar falsamente de nomes venerados? Como se trata do livro dos médiuns, eles estão falando assim, como é que um espírito pode vir, por exemplo, e falar que ele é o Bezerra de Menezes, que ele é o Eurípides de Barçanufo? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que essas pessoas não são protegidas em razão do mérito que elas têm? E aí vem a resposta. Poderias também perguntar, por que permite Deus que os homens mintam e blasfemem? Os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem, tanto quanto para o mal. Porém, nem a uns, nem a outros, a justiça de Deus deixará de atingir. Então, aqui no livro dos médiuns, nós temos a confirmação do que foi trazido por Joana, de que é inevitável colher aquilo que plantamos, porque a justiça atingirá. Então, fica, nossa, você vai colher o que plantou. Sim, se você colher caridade, você vai plantar caridade. Quer dizer, se você plantar caridade, você vai colher caridade. Se você plantar amor, você vai colher amor. Não é pesada essa justiça. Ai, meu Deus, eu vou ter que pagar pelo que eu fiz. Então faça coisas boas, que aí você não tem que pagar, você tem a receber. É muito melhor que os outros te devam do que você deva aos outros, né? Então, usar essa lei ao seu favor e não enxergá-la como uma coisa sombria que vai te punir. Deixa eu ver. O Gerson pergunta a respeito do Victor Frank, pai da logoterapia, de dar sentido para a vida através do sofrimento. Sim, porque o sofrimento não seria uma coisa aleatória. Essa é a questão. O sofrimento tem raiz em você, na sua conduta passada. Tá bom, você talvez não se lembre disso, talvez agora não faça sentido. Dói mesmo, não é uma coisa simples.
Tá? O que nós estudamos aqui é a teoria, mas para você colocar isso em prática, envolve o teu ego, os teus mecanismos de defesa, envolve a tua chateação, é difícil, dói, tem hora que dá raiva, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, isso é com qualquer ser humano. Tá? Ninguém está dizendo aqui, ó, é fácil ser perfeito, é só fazer isso e pronto. Isso não é um estudo de autoajuda, de acorde sorrindo e sua vida será melhor. Não, nós tentamos entender como funciona o sofrimento para que eu consiga raciocinar sobre ele, mas isso não vai me impedir de sofrer. Isso vai me fazer sofrer com consciência. Tá? E aí fica mais fácil resolver a situação. Quando nós pensamos no passado, que se refere como se fosse na infância espiritual, eu cito uma música do Chandra Lacombe em que ele coloca o seguinte: sofrendo, mas com consciência, curando a criança. Tá? Então, quando eu sofro com consciência, eu tenho noção que esse sofrimento foi causado anteriormente. Tá? Então, eu acolho o sofrimento. Olha, o Vitor, de 31 anos de idade, está sofrendo porque o Vitor, de 12, não tinha condições de fazer escolhas melhores. Ou em vidas anteriores, o José, a Maria, que eu fui, não tinha condições de fazer escolhas melhores. Eu posso me virar para esse adolescente que eu fui, pôr o dedo na cara dele e falar: pô, você estragou a minha vida, por sua culpa eu estou pagando por isso, ou eu posso acolhê-lo. Olha, Vitor, adolescente, eu sei que você não tinha recursos para fazer melhor, você achou que você era imortal, você achou que podia fazer tudo e não ia acontecer, não ia ter consequências, então tudo bem, eu te perdoo por isso. Tá? Não precisa ficar se sentindo culpado. Nisso, eu integro novamente uma parte minha que estava na sombra e com certeza fica mais fácil lidar com o que virá. Mas, repito, o sofrimento não vai desaparecer porque eu fiz isso, mas eu me fortaleço porque agora eu não sou apenas um lidando com ele. Eu sou o adulto e o adolescente integrado. E se eu curar a criança, então são 3. Ok? Então, confirmado aí em Kardec o que foi trazido por Joana. Continuando em Joana agora. Gerada a causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator, convidando-o à reparação, que ocorre quando são detidos os fatores da perturbação. Eu gerei a causa. Matei, cometi suicídio, fumei uma existência inteira, me droguei, fui corrupto, causa. Então, os efeitos automaticamente são disparados e me alcançarão. Por que é importante essa palavra alcançarão? Porque não é imediato. Tá? Não é imediato. Bom, eu lanço flechas lá na frente, só que sou eu que vou recebê-las pelas costas ou pela frente. E aí eu não lembro por que isso está acontecendo. Não, mas como assim? Eu sou uma pessoa que faz tudo certinho, por que essa dor me acometeu? Aí eu fico achando que é obsessor, eu fico achando um monte de coisa, e na verdade sou eu. Tá? São as minhas funções acontecendo. Pode ser obsessor? Pode ser tudo. Pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser fisiológico, tudo pode ser. Mas eu tenho que ficar atento. Porque neste momento da minha existência, o meu sistema imunológico não conseguiu lidar com esse vírus, não conseguiu lidar com essa bactéria. Por que isso está acontecendo comigo? Aí eu consigo raciocinar sobre aquilo ali. Tá? Começa a fazer mais sentido e eu sofro um pouco menos. Veja, esses efeitos, que se for uma causa ruim, são efeitos ruins, né? Negativo, não bom ou ruim, mas negativo, a dor, a doença, a punição, convida-o à reparação. E quando essa reparação ocorre? Quando são detidos os fatores da perturbação. Aquilo que te perturba é detido. Então, se você estava sofrendo pelo egoísmo, você para de ser egoísta. Aí você não nutre mais e aquela árvore morre. A árvore que foi construída pelo egoísmo, não tendo mais de onde tirar seus nutrientes, ela não pode mais existir. E se você substitui os nutrientes que eram egoísmo por altruísmo, ela cresce uma árvore diferente. Então aí você mas como eu disse, é lá na frente que você vai parar de colher esses frutos amargos. Por enquanto ainda vai ter que comê-los, né? Comê-los e colhê-los. E a palavra convidando-os, tá? Ou seja, o livre-arbítrio continua impresso aqui. Tá? Se eu te convido para uma festa, não é uma intimação. Então, é convidando. Ó, essa dorzinha
que veio no seu joelho está te convidando a refletir que talvez você esteja exagerando, carregando mais peso do que precisa, seja ele porque você tá obeso no seu corpo, ou seja, simbolicamente porque você quer cuidar da vida do seu filho, do seu marido e da de todo mundo ao mesmo tempo. Se você não escuta essa dorzinha vira uma dorzona. Se você não escuta essa dorzona, lá na frente você pode lidar até, em último caso, com uma amputação, por exemplo. E aí você vai olhar aquela amputação, coitado de mim, eu não tenho uma perna, ou então vai olhar e falar, nossa, se eu não tomar cuidado, eu acabo perdendo a outra. Isso é simbólico. Poxa, eu perdi meus amigos. Se eu não tomar cuidado, eu perco mais amigos. E se eu não tomar cuidado, eu perco a família. E se eu não tomar cuidado, eu me perco. É sempre a reflexão. Você está sofrendo, né? Chega sábado à noite, não tem com quem sair, ninguém te liga. Reflita sobre isso. Não fica achando que o universo é cruel, que ninguém te ama. Né? Alguma coisa aconteceu para que as pessoas não ligassem mais para você. E se você sente falta que elas te liguem, é porque um dia elas ligaram. Então não é algo que você não tenha, é algo que você perdeu. E se você perdeu, tem uma razão para isso. Estudando essa razão, você pode modificar a sua forma de agir e talvez lá na frente você comece a construir novas amizades e o seu celular volte a tocar, o teu WhatsApp volte a vibrar e você volte a se reencontrar socialmente com um grupo de amigos. Isso vale para tudo. Vamos partilhar aqui. Cristiane. Vitor, o sofrimento me gerou uma fibromialgia e através desse estudo estou aprendendo a controlá-la. Vejam só o que a Cristiane coloca. Ela está aprendendo a controlá-la, ou seja, ela não está mais deixando a fibromialgia controlá-la. E também não disse que se curou. Tá? Então, ela ressignifica um fenômeno e passa a enxergá-lo de outra forma. Continua sendo incômodo, continua trazendo sofrimento, mas agora é um sofrimento relativamente controlado. Ok? Vou partilhar só mais uma frase aqui, da Márcia. Já dizia Jung, até você tornar-se consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então é isso. Aqui nós estamos falando da parte fisiológica, de doença, nós estamos falando da parte emocional, da depressão, da melancolia, da ideação suicida, da ansiedade, do autismo, do déficit de atenção, do borderline, qualquer coisa que te incomode. Tá? Tem uma causa de ser. Agora, se você pensar que é destino, eu sou bipolar porque meu avô também era, aí você está fadado à biologia. A biologia faz sentido. Se não fosse a biologia, nós não estaríamos onde estamos. É lógico que você tem uma genética. Mas por que dois irmãos que partilham da mesma genética não necessariamente transformam aquilo em fato? Tá? Partilham da mesma genética. Eu tenho um irmão que desenvolveu, antes dos 30 anos, alguns sintomas de hipertensão. Nós temos a mesma genética. Mas por que eu, com 31, não tenho hipertensão e nunca cheguei perto de ter? Porque o estilo de vida dele é mais pesado. Ele trabalha num ambiente mais pesado, ele tem uma carga horária mais pesada, ele já tem 2 filhos, eu não tenho filhos. Então, quando você vai percebendo, tem uma predisposição. Só que essa predisposição não é fatalista. Então, se eu desenvolvi uma doença que era genética, significa que de alguma forma eu repeti um padrão comportamental dos meus ancestrais. Agora, se eu acreditar nisso, então eu não vou nem pôr um filho no mundo. Porque eu vi 2 avós meus morrerem de câncer, um tio-avô meu morrer de câncer, eu vi um monte de gente morrer de câncer na minha família. Então, para que eu vou ter um filho se eu sei que ele vai morrer de câncer? Não, eu tenho que acreditar que isso não precisa se repetir. Estudo como esses indivíduos desenvolveram a doença, eles eram todos submissos, eles eram todos agressivos, eles todos fumavam, qual que era o padrão onde eles se identificam? E aí eu tento modificar isso na minha vida. Pode ser que eu não desenvolva o câncer, né? E é nesse sentido que é necessário tornar-se consciente. Senão você permite que seja destino e realmente eu vou ter câncer, eu vou ter fibromialgia, eu vou ter esclerose múltipla e não há nada que eu possa fazer. Aí é muito sofrimento.
Nota do expositor, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Já vos temos dito, é repetido, muitíssimas vezes, que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Tá, então vamos lá. O Sérgio. E quando eu tenho dores porque amparo minha família doente, não acho justo parar de ampará-los, porque tu ou Joana estão me dizendo que lá na frente vou ficar doente. Aí entra uma questão, Sérgio. No próprio, agora eu não me lembro, mas é em Kardec, tá? Na questão do sacrifício. Tem um ponto lá que diz o seguinte: se você faz um sacrifício para que outra pessoa tenha conforto, aí você tem um mérito, tá? É diferente. Tá? Não é uma punição, é um mérito. Você conquista, porque você vai colher isso. Você amparou essas pessoas quando elas estão doentes, pode ser que você fique doente, não porque amparou elas, mas porque ficaria. Mas você vai colher um amparo. Lá na frente, você não vai ser uma pessoa desamparada. Então está escrito, se o indivíduo faz um sacrifício com um propósito egoísta, isso é visto como fanatismo e não tem mérito. Igual eu vou ficar jejuando 2 dias em nome de Jesus. Não tem mérito, porque o jejum não está te fazendo bem nenhum. Agora, se o indivíduo fala, eu vou entrar, está escrito lá, eu vou entrar em contato com pessoas que estão doentes, mesmo eu estando saudável, e se eu ficar doente em razão disso, essa doença passa a ser um mérito. Tá? Porque eu adoeci em função de ajudar alguém. Eu utilizei da minha saúde e abri mão dela para que outra pessoa tivesse conforto. Por isso é diferente, tá? É nesse sentido que há um aspecto. Da mesma forma, quando se chama misericórdia, não se trata de milagre. Da mesma forma que a sua punição não tem que ser paga à vista, os seus méritos também recebem como um bônus. Tá? Então, em outras palavras, se eu tivesse sido um traficante que matou 150 pessoas na vida anterior, então eu vou ter que morrer 150 vezes seguidas? Isso seria pagar à vista. Matou 150, vai morrer 150. Como ficaria Hitler, por exemplo? Como ficaria Mussolini? Nunca mais eles conseguiriam ter chance de encarnar. Né? Então é nesse sentido que há uma misericórdia. Vamos, como foi colocado aqui, veja. São os juros da dívida que tendes de pagar. Tá? Então, assim, você vai pagando os juros dela e aos pouquinhos ela vai se desfazendo. Não, ó, você matou 150 pessoas, então você vai ter várias vidas de sofrimento, mas não necessariamente você vai morrer 150 vezes seguidas. Tá? Então, nesse sentido, existe um mérito em razão de ajudar o outro fazendo um sacrifício por si mesmo. Quando se refere à genética, vocês perguntaram tanto a Rai quanto o Gerson, tá aqui, ó. Muitas vezes, já temos dito muitas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Então, se você já nasce com essa genética, isso já é uma consequência, não é que você deu azar. E se você vai ter um filho, esse filho é alguém que também tem que pagar com essa doença. Portanto, você está fazendo um favor. É doloroso? É. Mas algum espírito vai ter que nascer com síndrome de Down. Ele precisa de uma mãe. Ele tem que passar por essa experiência. Tá? Ou como expiação, ou como sacrifício. Por que eu falo como sacrifício? Porque tem muita mãe que descobre a alegria de viver quando tem um filho com síndrome de Down. Quando descobre que está grávida de um, morre de medo, rejeita, tem um monte de sintomas mistos. Depois que nasce, não sabe o que fazer, mas lá na frente, ela se apaixona e ela agradece. Se pudesse fazer de novo, eu faria, porque isso foi um presente para mim. Isso foi uma coisa especial que aconteceu na minha vida. E aí tem gente de fora que fala, ela está falando isso como uma forma de aceitar a situação, e não é. Situações extremamente difíceis ensinam muito mais do que as situações fáceis. Então, já que alguém terá que nascer com síndrome de Down, nossa, então eu vou colocar um filho no mundo sabendo que ele vai ter síndrome de Down, eu não vou fazer isso com ele, coitado. Não é coitado. Se você não fizer isso com ele, outra pessoa fará.
Porque essa experiência ele precisa, não é culpa sua. Nós não temos esse poder divino de decidir o destino dos outros. Bem que gostaríamos, mas não temos. Nós apenas respondemos às leis e somos agentes de punição em dados momentos e agentes de redenção em outros momentos. Cabe a nós saber, né? Tá lá, é necessário que o escândalo venha. Então, nesse sentido, a parte hereditária pode ser que não precise se repetir com o meu filho. Tá? Eu tenho 30 doenças genéticas e ele venha só com 25. Ok, 5 já estão curadas. Tá? Significa que eu produzi alguma coisa de positiva nisso, mas de qualquer forma, tudo é consequência de existências anteriores, que é o que Joana colocou lá no primeiro slide nas raízes. Então, aqui no Evangelho, o outro era no livro dos médiuns, aqui no Evangelho também confirmando. Continuando em Joana. Os acontecimentos decorrentes das ações degeneradoras também compreendem os sentimentos acrisolados, as emoções cultivadas e os pensamentos habituais, que se expressam em forma de impulsos contínuos, definidores da personalidade. Vamos lá. O Sérgio. Eu tenho um irmão especial e me apaixonei por ele depois que passei a cuidá-lo. E isso não é da boca para fora, é que infelizmente às vezes quem está de fora fala isso porque não está onde eu estou. Se tivesse e não é, tem uma coisa que envolve o fardo, né? Tem uma coisa que envolve o sacrifício, que é um prazer que só quem passa sabe. Então vejamos lá, os acontecimentos decorrentes das ações degeneradoras também compreendem os sentimentos acrisolados, as emoções cultivadas e os pensamentos habituais, que se expressam em formas de impulsos contínuos, definidores da personalidade. Tá? Portanto, a nossa personalidade, segundo Joana, se define por esses pensamentos, emoções e sentimentos, e eles têm origem na consequência dos nossos atos anteriores. Em outras palavras, eu posso ter uma personalidade depressiva, tá? Não que a personalidade seja depressiva, mas uma personalidade de alguém que é para baixo. Quando a pessoa vai me definir, ela fala, nossa, o Vitor é super triste, o Vitor é pesado estar perto dele. Por que a minha personalidade é assim? Porque eu carrego um sentimento de melancolia. E por que eu carrego um sentimento de melancolia? Porque eu cometi atitudes lá atrás que agora me fazem merecê-lo. Estou colhendo ele. Tá? Então a nossa personalidade também é definida por isso. E o que é importante ter em mente aqui? Que a nossa personalidade, é difícil você definir personalidade, porque se você for procurar os autores, você vai encontrar vários, e cada um fala uma coisa. Tá? Então nós vamos trabalhar com um conceito básico de que a personalidade é a soma do temperamento e o caráter. Tá? Temperamento é fisiológico, tá? Então é uma coisa que não vai se modificar ao longo da sua vida, tá? Você pode aprender a controlá-lo. E o seu caráter é aquilo relacionado à sua moral e aos seus valores. Então, à medida que você muda os seus valores, o seu caráter também muda. Portanto, a sua personalidade é mutável. Tá? Você nasce uma pessoa, o teu meio, o biopsicossocial, transforma a sua personalidade. Por que o bio? Porque se você tem muitas doenças, sua personalidade muda. Se você não tem doença nenhuma, sua personalidade muda. E o psico, porque o seu psicológico define a sua personalidade, como nós vimos aí. E o social, claro, não adianta eu sou um ser que não adoece, com um psicológico equilibrado, mas eu nasci lá na Síria. É bomba para todo lado, eu tô na minha casa, um cara chuta a porta, estupra minha mãe na minha frente, degola minha irmã, e eu vou falar que eu vou continuar a mesma personalidade? É muito difícil. Tá? Então, é nesse sentido que nós vamos nos moldando. Então você vai desenvolvendo a sua personalidade de acordo com o meio em que você está inserido, com as suas emoções, e tudo isso está relacionado com o seu passado. Por quê? O meio em que você está inserido é relacionado ao seu passado, você tem resgates para fazer, então nós vamos colocar você nessa cidade com essas pessoas. Tudo é relacionado ao seu passado. Mas, Vitor, do que isso me ajuda, então, saber que eu não posso modificar o meu passado? Compreender que a partir deste conhecimento, você consegue modificar o seu futuro. Tá? Isso que você está vivendo agora é o seu passado de amanhã. Amanhã isso aqui é o seu passado. O que você fizer hoje, então, pode gerar um conforto lá na frente. Utiliza-se a seu favor. O que você está colhendo hoje não dá para modificar.
Dá para modificar a forma como você colhe. Mas agora você pode falar, não, então espera aí. Antes de xingar alguém no trânsito, eu vou falar, não vou xingar. Antes de pegar R$ 5 ou 5 milhões de alguém, eu vou falar, não, deixa para lá. Antes de zombar de alguém que está numa cadeira de rodas, ou zombar de alguém que tem um filho esquizofrênico ou usuário de drogas, eu vou falar, não, espera aí. E aí, nesse sentido, nós vamos nos modificando e curando o amanhã. A Noêmia pergunta se o caráter é a conquista do espírito. O caráter é valor. Você modificando seu valor, então o que eu achava que era certo não é mais. Pronto, seu caráter também muda, né? O que acontece? Aquele garoto da favela, ele tem um valor, tá? Como eu vi uma postagem de um menino desses que estava fazendo arrastão no Rio de Janeiro. Eles postaram em redes sociais, o pessoal tirou print lá e montou. Enquanto o pobre passar fome, o rico não terá paz. Copacabana é a nossa vitrine. Esse é o valor dele. Então o que ele imagina? Ele olha a Copacabana, o cara passeando com um relógio caro, a menina com uma máquina fotográfica com um celular caro, eu vou lá e roubo porque é minha vitrine, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Esse é o valor dele. Qual que é o caráter dele? Corrupto. Se ele passa por uma modificação e percebe que não é bem assim, aprende que a pobreza que ele está vivendo é parte da experiência dele, que ele é responsável por ela, aí ele para de furtar. Parando de furtar, o caráter dele se modifica. Aí ele já não é mais uma pessoa de caráter corrupto. E aí é que nós vamos, então, nos construindo. A minha personalidade também altera. Ok? Então aqui nota do expositor. Joseph Luft e Harrington Ingham foram dois psicólogos estadunidenses que em 1955 criaram a janela de Johari, com o intuito de auxiliar na autopercepção da personalidade. Os dois já morreram. O Luft, em 2014, foi atropelado por um indivíduo que estava sem licença na carteira de motorista, gerou uma comoção na cidade dele, Berkeley, se eu não me engano. E o Ingham morreu em 1995. Por que chama a janela de Johari? Porque tem o Jo de Joseph e o Hari de Harrington, tá? Então é a fusão do nome dos dois. Janela de Johari. Deixa eu copiar uma coisa aqui. O que é a janela de Johari? É isso aqui, ó. Eles colocaram 4 aspectos, então você imagina que isso aqui é uma janela, tá? Onde nós temos 4 divisões. Vocês que estão acompanhando só o áudio aí, não se esqueçam de depois dar uma olhada no vídeo. Eu tenho um aspecto que é o primeiro, eu aberto. O segundo, que é eu cego. O terceiro, que é eu secreto. E o quarto, que é eu conhecido. Então eu vou definir cada um deles e depois nós vamos voltar aqui para ver isso com mais clareza. Tudo nota do expositor daqui para frente. No livro Curso Técnico em Operações Comerciais, a Andréa Carla traz o seguinte: conhecendo a janela de Johari. Deixa eu só esclarecer uma coisa. A janela de Johari não é algo muito ensinado na psicologia. Dificilmente alguém ensina isso na faculdade, tá? Ela é muito mais utilizada no meio comercial, na faculdade de administração, palestras motivacionais e etc. Mas é interessante que nós tenhamos esse conhecimento aqui. O Paulo César também lembra da terapia de constelações familiares. Faz muito sentido, também tenho formação em constelações familiares e realmente é algo completamente fora do padrão que muda a vida do ser humano, né? Mas podemos falar disso futuramente, sim. Vamos lá, então. A área 1, que seria o eu aberto, constitui o nosso comportamento em várias atividades, conhecidos por nós e por qualquer um que nos observe. Esse comportamento não é o mesmo para todas as situações, mas difere conforme nossa estimativa do que é correto em um ambiente específico e com diferentes grupos de pessoas. Por exemplo, nossa maneira de falar e nossa maneira de vestir. Vamos voltar aqui, ó. Esse é o eu aberto. Vejam bem, o eu aberto é conhecido pelos outros e é conhecido pelo eu, tá?
é a parte da minha personalidade, é a parte de quem eu sou que eu sei. Ó, eu sei que eu me visto usando tie-dye todo colorido, eu sei que eu me visto só de terno e gravata, eu sei como é o meu cabelo, eu sei como é o esmalte na minha unha, cada um vai para os seus aspectos. E os outros também sabem. Basta olhar para você que isso está evidente. Ok? Isso é o eu aberto. Depois nós temos aqui, ó, o eu cego, que não é conhecido pelo eu, mas é conhecido pelos outros. O eu cego representa nossas características de comportamento que são facilmente percebidas pelos outros, mas de que geralmente não estamos cientes. Por exemplo, alguma demonstração de raiva ou de desprezo por aqueles que discordam de nós. Podemos pensar que esses comportamentos permanecem desconhecidos e, no entanto, são óbvios aos outros. Então, voltando aqui, eu não vejo, mas os outros veem. Tá? Conhecido pelos outros e desconhecido por mim. O que é isso? Às vezes, por exemplo, uma pessoa está falando com você e você discorda. Na sua cabeça, para você, você está assim, ó. Mas na verdade, você está assim. Você não tem controle. Tua postura corporal. Eu não vou entrar nessa coisa do corpo falar, se tiver de braço cruzado. Não, eu realmente acredito que existe uma neurolinguística para as coisas, mas não pode ser levada ao pé da letra. Às vezes você está cansado, você está com dor nas costas e você tem que cruzar os braços e pronto, acabou. Pronto, acabou. Mas essa linguagem que você não enxerga, tanto corporal quanto de manifestação, que você se irrita com as coisas e não percebe, quando você pisa mais profundo, quando você dá aquela bufada, né, e entorta o canto da boca, ou vira a sobrancelha, de forma geral, e também na parte comportamental, claro, as pessoas que percebem, muito namorado passa por isso, né? A namorada fala pra ele, por que você estava olhando para as meninas? Mas eu não estava. E ele acha que não estava. Ele não percebe que isso é automático. Passa uma mulher, ele dá aquela olhada. Passa uma mulher, ele dá aquela olhada. Ele nem sabe que ele faz isso. Aí depois eles estão almoçando no domingo, aí a namorada fala, lá na mesa da família, pô, ele fica olhando para as meninas, ele fala, eu não fico. Aí a mãe dele fala, fica assim, porque eu já vi você fazendo isso, tá? Então, são nesses aspectos, assim, que se refere àquilo que eu não conheço a meu respeito, mas que os outros conhecem. Aí nós temos o 3, que é o eu secreto. Tá? Conhecido por mim, mas desconhecido pelos outros. Vamos lá, então. O eu secreto representa as coisas sobre nós mesmos que conhecemos, mas que escondemos dos outros. Essas podem variar desde assuntos inconsequentes até os de grande importância. A pessoa que conta tudo sobre si mesma a alguém está totalmente estranho. Si mesma a alguém totalmente estranho ou a um vizinho, pode estar agindo assim por incapacidade de comunicação, satisfatória com aquelas que significam afetivamente muito para ela. Esse inconsequente com trema aqui foi porque eu dei um Ctrl C. Vamos lá então. Aqui é minha sombra, né? Claro que eles não tratam desse aspecto, eles são psicólogos cognitivos, tá? Não neoanalíticos ou coisa do tipo. E isso foi escrito em 1955. O eu secreto é a minha sombra. É aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. É aquilo que eu penso, mas não conto para ninguém, tá? Eu não permito que as coisas apareçam. Eu seguro a bronca. Eu estou insatisfeito no meu casamento, eu estou insatisfeito com o meu filho, com a minha mãe, eu estou insatisfeito com a minha casa espírita, mas eu não permito que as pessoas saibam disso. Né? Ou então eu chego em casa, eu fumo maconha, eu uso cocaína, eu acesso pornografia, eu faço coisas que ninguém pode ficar sabendo que eu faço. Tá? Ou eu acesso fóruns de debate racista, homofóbico, enfim, partes da sua personalidade que você tem consciência, mas não permite que os outros vejam. E o quarto aspecto da janela é o eu desconhecido, porque não é conhecido por mim e não é conhecido pelos outros.
Tá? Então, o 3 seria uma sombra que eu projeto, né? Eu faço sombra em algo que para mim é claro, mas o 4 diz respeito a algo que é completamente inconsciente, que está absolutamente na sombra. Vamos lá, então. Que seria o eu desconhecido, que inclui coisas das quais não estamos conscientes e das quais nem mesmo os outros estão. Por exemplo, preconceitos, medos, reações, etc. É o indivíduo que fala, não, mas aqui, esse é o 4, tá? Eu tenho uma mente aberta, eu acho um absurdo essas pessoas que ficam matando homoafetivos e tal. Aí, de repente, o filho dele de 13 anos fala, pai, eu sou gay. E quando ele percebe, o menino já tá com o nariz sangrando porque ele deu um murro nele. Ele não sabia. Não é que ele escondia, ele não sabia. Tá? Ou, por exemplo, já que é um estudo focado na rede Amigo Espírita, pessoas que falam, não, eu acredito que tem que ter uma abertura para outras religiões, que as pessoas têm que ter, cada uma seu espaço, livre-arbítrio, o que importa a religião é o amor, etc, etc. Aí o filho chega em casa com uma guia no pescoço e fala, pá, eu vou seguir a Umbanda, eu vou seguir o Candomblé. Aí ele fala, não. Né, isso eu não aceito. Tá? Ou um indivíduo que é do Candomblé e o filho chega e fala, eu vou ser kardecista, eu vou ser ateu, eu não quero seguir suas crenças. Aí o indivíduo descobre que tem preconceito, descobre que os seus valores não podem ser mexidos, tá? O indivíduo que pega a mulher traindo e mata, descobre que é um homicida, coisas que não se sabia, ok? Por que é importante o estudo dessa janela? Bom, mas como essa janela funciona na prática? Existem principalmente clínicas de dependência química ou de psiquiatria, que trabalham com a janela de Johari. Como é que você pode trabalhar a janela de Johari num grupo terapêutico, por exemplo? Tá? Isso pode acontecer dentro de uma casa espírita, você tem que ter a cabeça aberta. Tá? Então você vai lá e você escreve uma carta sobre você, se descrevendo, sem ficar preocupado em avaliar. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Ok. Você vai sentar numa mesa, vai escolher 3 pessoas para te darem feedback. 3 pessoas. E vai ter um mediador, tá? Se for um terapeuta, melhor, tá? Mas o importante é que tenha uma pessoa com algum conhecimento de ordem psicológica. E esta pessoa escolherá outras 3. De preferência, se já conhecer a sua rotina, 3 pessoas com quem você não se dá muito bem. Você lê a sua carta para essas pessoas e elas vão te dar feedback, uma a uma, e você não tem direito de resposta. Porque isso vai afrontar o seu ego. Tá? O que isso vai mostrar, então? Quando você lê a carta, você está mostrando o que você conhece. As pessoas ouvindo vão mostrar o que você não conhece. E os seus desafetos vão mostrar mais ainda o que você não conhece e algumas coisas que estão completamente ocultas. Tá? Isso é uma terapia extremamente efetiva, extremamente dolorosa, que se não for bem mediada, pode sair na pancadaria. Pode levar a muito melindre. Por isso, eu só sugiro se colocar nessa situação pessoas que estejam disponíveis para ouvir a verdade acerca de si mesmas. Isso dá um clareamento, uma clarificação fantástica no que diz respeito à personalidade sombra. Tá? Mas é para ser usado com moderação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nada. Ok, então essa é a janela de Johari, que nos ajuda a enxergar a personalidade. Então, sabendo que existe coisas na minha personalidade que eu não sei. Continuando em Joana. A vida mental e emocional é a desencadeadora dos fenômenos ativos, consubstanciados nessas ocorrências. As ocorrências que ela está se referindo são aquelas de sofrimento relacionadas às emoções. Então, a vida mental e emocional é a desencadeadora dos fenômenos ativos consubstanciados nessas ocorrências. O que é um fenômeno ativo? Aquilo que efetivamente acontece. A doença chegando. Tá? Saber que eu tenho que pagar por uma coisa é uma coisa.
pagar efetivamente por ela é outra. Tá? Então fica aquela coisa do indivíduo que fala assim, eu sei que eu estou procurado pela justiça, mas enquanto eles não me acham, eu vou vivendo. Só que a qualquer momento eu sei que isso vai me pegar. E como é que eu faço para saber disso? É essa melancolia, essa angústia que aparece na sua vida. Tá? É aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. É o teu espírito te falando, está chegando a hora de pagar por algo. E aí acontece uma tragédia na sua vida. Sua mãe desencarna, né? Não que você tenha que pagar com a morte da sua mãe, mas você vai ter que lidar com um luto. Sua mulher te deixa, seu marido te abandona, você descobre que o seu filho está usando droga, e etc, etc, etc. Tá? Nós vamos então vivendo nessa questão de saber que a minha vida mental é esse aspecto psicológico que vai permitir que essas coisas aconteçam. Por que desencadeia? Porque ela está ali encadeada. Tá? Está lá presa. Vai acontecer. Mas o que faz isso sair, efetivamente vir à tona? O seu aspecto mental. O que isso significa na prática? Que quanto mais você pensar positivamente, quanto mais você viver pensamentos sublimados, menos chance você tem de passar por situações negativas. Tá? Porque aí a dose vai sendo liberada de forma homeopática. Agora, se você é um ser humano terrível, egoísta, ególatra, que passa por cima de todo mundo, está sempre com uma viciação mental, né? Sempre pensando em ódio, sempre pensando em maledicência, sempre pensando em sexualidade pervertida, aí você tem uma chance maior de que a sua mente desencadeie esses processos. Continuando, em Joana, é importante preservar-se a fonte, gerando experiências salutares, porquanto o corpo físico, tornando-se automático as influências, executa as pressões originais do que se faz objeto. Em outras palavras, é isso. Preservar-se a fonte. Volta aqui um slide, ó. A vida mental e emocional é a desencadeadora. Qual seria então a fonte? A vida mental e a emocional. Preservando a vida mental e a emocional, esse automatismo do corpo físico, passa a responder então positivamente. Por quê? Eu vou aprendendo a responder assim. O meu corpo aprende a somatizar. Se você já teve alguma doença que é vista como somática, você sabe do que eu estou falando. Por exemplo, psoríase. Ou vitiligo, perdão, porque a garganta voltou a ficar ruim. Você tem ali uma psoríase. Ela aparece, ou uma dermatite de contato. Ela apareceu nesse dedo aqui. Nunca tinha aparecido. Ela apareceu nesse dedo. Aí você trata, ela some. Passa por uma situação emocional complicada. Ela já volta aqui. Ela é aqui. Não é no resto do corpo, é no mesmo local. Por quê? Sabe quando você era criança e você brincava com água? E aí você jogava água num lugar e a água ia descendo devagarinho. E depois, por onde a água passava, ficava mais fácil da água passar de novo? É o mesmo processo. Depois que o seu corpo entendeu o mecanismo para somatizar, para te dizer que algo está errado, ele não vai ficar procurando outros mecanismos, ele vai escolher sempre o caminho mais fácil. Aí você vai sempre somatizar naquela área. Ok? Então, quando você entende isso, que o teu corpo já aprendeu a responder automaticamente, vejam aqui. Porquanto o corpo físico, tornando-se automático às influências, executa as pressões originais de que se faz objeto. Então tem uma pressão do seu espírito dizendo, tem uma angústia. Essa angústia precisa sair. Seu corpo então responde a essa pressão automaticamente, porque o biológico é automático. Teu biológico não reflete, teu biológico responde a comandos, e aí o comando é dado. Quando você atua na fonte, que é muito parecido com o que fazem os corticoides, né? O corticoide impede que o comando seja dado, então é como se ele segurasse a mangueira, sabe? Quando você segura uma mangueira para que a água não continue não fluindo, o corticoide vai agir mais ou menos dessa forma.
Ele impede que o comando de adoecer chegue. Por isso não é bom tomar corticoide toda hora, né? Porque ele cessa várias áreas que deveriam acontecer, mas momentaneamente é bom. Agora toma corticoide contínuo o resto da vida para ver o que acontece. Então, só que você faz isso com o seu campo espiritual e mental. Só que você não bloqueia, porque o bloqueio vai gerar uma repressão. Você ressignifica. E aquela água que estava sendo contaminada, com seu ódio, com a sua raiva, com a sua cupidez, ela passa agora a ser purificada aos poucos. Você vai jogando água limpa naquela água suja. Depois de um tempo, ela de preta fica turva, de turva fica marrom, de marrom vai ficando marrom clarinho, e depois de um tempo está cristalina. Muito tempo. Né? Muito tempo. A água ficando cristalina, seu corpo responde automaticamente a essa pressão é uma pressão positiva, você magicamente vai começar a acordar com vontade de fazer o bem, vai acordar disposto, vai acordar com vontade de se alimentar positivamente, porque agora é um comando do seu corpo. Vai rejeitar comidas pesadas, vai olhar aquele Big Mac e vai falar, não quero. Por quê? Porque agora o seu corpo começa a responder de forma diferente, pela modificação da sua atitude mental. A Luciene falou para eu fazer gargarejo com água morna e sal. Eu tenho feito. Mas é que é muita fala, né? Fala demais. Tem que parar de falar. Ficar em silêncio. Mas obrigado. Nota do expositor. No livro A Gênese, no capítulo 2, A Providência, Allan Kardec nos traz o seguinte. No item 23. As propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário deste pensamento. Sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Continuando em Kardec. Na impossibilidade em que nos achamos de o isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz corro com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Olha que coisa fantástica, confirmando o que foi trazido por Joana. As propriedades do fluido perispirítico dão-nos uma ideia disso. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. E aí vocês se lembram no capítulo Interação Espírito-Matéria, lá no 1.2, se eu não me engano, que foi dito que o nosso corpo responde ao nosso espírito e o nosso espírito conduz essa ordem. Tá? Então, o que acontece? O nosso perispírito não tem inteligência, mas ele conduz o comando. Como é ele quem conduz o comando, pode até parecer que é ele quem está conduzindo, que é ele quem é inteligente. Da mesma forma que o ar conduz o som, mas o ar não tem som. Isso é interessante. Tá? Então, nós não podemos escutar som no espaço sideral porque tem vácuo, portanto, não tem quem conduza o som. Mas não é que o som não exista. Ok? Então, da mesma forma, o meu espírito tem o sentimento, tem o pensamento. O meu perispírito conduz este sentimento e este pensamento, que é uma inteligência. E aí o meu corpo responde a este comando pela pressão, a começar pelo cérebro e a começar pelas células, pela carga energética que é trazida, e aí ele adoece ou cura. Aí ele se motiva ou desmotiva, aí ele enrijece ou ele se solta, mas tudo começa no nosso espírito. Tá? Portanto, o nosso perispírito e o nosso corpo físico respondem a essa inteligência, mas eles não têm inteligência. Ok?
E isso é muito importante para que não fiquemos reféns dessa questão genética. Ah, mas eu tenho uma predisposição a ter essa doença, então eu terei. Não terá se o comando não for dado pelo seu espírito. E este comando só será dado pelo seu espírito se houver nele uma perturbação. Deixa eu compartilhar aqui o Ad Dias. Pode parar de falar não, Vitor. Esse é um sacrifício pelo bem do próximo. Pense em um menino que está juntando crédito. Olha, esse é um sacrifício no bem meu, a começar pelo meu próximo, né? Mas eu te agradeço aí, agradeço também as boas vibrações aí. Eu tenho que ficar parar de falar besteira, né? Se me concentrar em falar só o que é positivo, já vai diminuir bastante, acredito. Ok? Então fica aí confirmado também na Gênese, né? Por que eu trouxe as obras? Para embasar isso bem. Tá? Nós temos uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma referência na Gênese e temos uma referência no... Qual foi o outro livro? No Livro dos Médiuns, tá? E também uma referência desses aspectos de perceber que tem origem no passado, mas que também tem origem no nosso espírito, já que é o nosso espírito quem carrega o nosso passado. Precisando de bônus hora, viu, Fênix? Estou precisando de bônus hora. Voltando a Joana. Quando o arqueiro libera a flecha, já não pode deter-lhe o destino. Assim também ocorre com as ideias emocionalmente comprometidas, ante a vontade fraca que as direciona e liberta. Na prática, não adianta você fazer coisas positivas se o teu pensamento é negativo, porque você está vibrando. Mas, Vitor, eu não consigo controlar esse pensamento. É exatamente isso. Isso é uma neurose, tá? Você pode estar passando por um pensamento que chega a ser neurótico. O dia inteiro pensando naquilo. Você anda pela rua, nossa, mas olha a calça desse cara, mas olha o cabelo dessa mulher, mas olha, por que essa pessoa não emagrece? Por que essa pessoa não engorda? Se você é automático nesse modo, automática nesse modo, você já está lançando flechas que vão retornar para você. Você está julgando. Tá lá, não julgueis para não ser de julgado. E não é julgado pelo outro, é pela sua consciência. Então, é começar a trabalhar esses aspectos em você. É um adoecimento, é um transtorno. Tem cura, tem modificação, mas o primeiro passo é reconhecer que não é saudável. Comportamentos agressivos, comportamentos nesse sentido. Continuando em Joana. O corpo é veículo dúctil ao pensamento, sujeito aos sentimentos e vítima das emoções. De acordo com a qualidade deles, passa a ter a sua organização condicionada. E o sofrimento é-lhe sempre a consequência das expressões errôneas, que também foi trazido por Kardec. Tá? O corpo, então, seria um veículo ao pensamento, sujeito aos sentimentos e vítima das emoções. Ou seja, essa idolatria com o corpo, ela é errônea para quem quer pensar em espírito. Tá? Ou seja, na prática, a desvalorização que nós temos com profissionais da saúde mental, ela é uma ignorância. Tá? Idolatramos os que cuidam do corpo orgânico, você tem médicos que ganham uma fortuna e psicólogo ganha uma miséria. Psicopedagogo, pedagogo, profissionais holísticos, e nesse sentido. Por quê? Porque nós ficamos pensando, curando o corpo tudo se resolve, quando na verdade o trabalho deveria ser feito com o espírito. Qual que é o lado positivo disso? Quem sofre somos nós psicólogos ou pessoas que trabalham com saúde mental, mas quem se beneficia é a população geral. Por quê? Porque o tratamento que poderá fazer uma real diferença na sua vida é desvalorizado e, portanto, barato. Esse é o momento de se curar. Porque depois que isso for descoberto, depois que chegarem à conclusão que o pensamento atua no corpo plenamente, aí você vai ver um boom nas coisas e vai ser difícil encontrar agenda, vai ser difícil encontrar valores e etc. Tem um monte de terapia alternativa correndo por aí, a constelação familiar, o pessoal do coaching,
deste novo processo aí chamado Theta Healing. Então tudo isso aí são coisas que estão começando agora, né, e que podem ser úteis a você. Dá uma chance, vai procurar, vai se informar e começa a tratar o seu espírito, no sentido de psicológico. Porque se você já cansou de tomar remédio, se você já cansou de ficar fazendo essas terapias e o resultado sempre retorna, a doença retorna, a doença retorna, a doença retorna, então procura outra maneira. É natural pensar, por exemplo, que nós vivemos em uma sociedade corrupta, com corrupção em todos os aspectos. Então, o que te faz pensar que na indústria farmacêutica não existem corruptos? O que te faz pensar, por exemplo, que essas pessoas estão vendendo remédio que cura em definitivo? Porque se eles têm essa cura definitiva, não é melhor dar um remédio que cura só um pouco para que depois você tenha que voltar? As pessoas fazem isso na tecnologia, aparelhos que depois de um ano vão quebrar para que você tenha que comprar outro. Então, pensar nessa situação. É claro que eles passam na propaganda que você vai dançar se você tomar um remédio com cálcio, que você vai ser feliz, que a sua vida vai se resolver. Mas, na verdade, é todo um processo mental. Né? E você está aí com a sua caixinha cheia de remédios, mas com a sua mente lotada de inutilidades, de pensamentos viciados, que se refletem em comportamentos automáticos que você já não percebe e não tem condições de modificar, porque não entende a raiz deles. Ok? O sofrimento, ele sempre é a consequência das expressões errôneas. Ok, senhoras e senhores, jovens e senhoritas? O próximo encontro será no dia 3 e estaremos no Exame do Sofrimento, parte 3. Muito obrigado pela companhia, a todos vocês da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, do YouTube. Muito obrigado à Rede Amigo Espírita, ao José Aparecido, pela confiança no trabalho, pelo espaço disponibilizado para que possamos discutir isso. Muito obrigado a Joana de Ângeles e a Divaldo por nos fornecerem esse material. E a todos vocês que ajudam divulgando, um monte de gente chegando nova, correndo atrás, serão todos muito bem-vindos, tá? Muito obrigado também por estarem aqui, trocando tantas informações no chat, ok? Desejo a todos uma ótima noite. Aos que fazem apenas esse estudo, nos veremos na terça que vem. Aos que fazem os dois, estamos aí amanhã para dar continuidade. Que tenhamos uma ótima semana. Muita paz.